Maravilha, que bom que estamos juntos. Esse estudo, olha, ele tem mexido comigo. Eu tenho aproveitado o melhor de Deus na escola dominical através da sua palavra. Eu espero, é a oração não só minha, mas de toda a igreja, de toda a equipe editorial, que esta palavra alcance você. Junto nós estamos aprendendo sobre os eventos, sobre a escatologia, sobre os eventos dos últimos dias, dos últimos tempos, algo extraordinário. Escatologia, revelação do futuro, é o tema desse trimestre, é o tema da aula de hoje, é o que tem nos acompanhado nesse trimestre junto, escatologia, a revelação do futuro. Nós estamos estudando Bíblia, estamos estudando a palavra de Deus. A Bíblia, ela é importantíssima para o nosso estudo, porque é Bíblia que nós estamos estudando. Então não faz sentido nós dizer que nós estamos estudando Bíblia sem a Bíblia. O próprio 7 minutos, são 7 minutos de EBD, 7 minutos de escola dominical, mas na verdade são 7 minutos de Bíblia. E eu concordo contigo que 7 minutos de Bíblia, uma vez na semana, é pouquíssimo tempo. Então a aula, os 7 minutos do programa, ele não tem o desafio de contemplar tudo, ele tem o desafio de apresentar para você um plano de voo, né? Um aperitivo, para você começar a ficar namorando, para você começar a ficar esperando, almejando, na expectativa deste tema. E juntos nós estamos já na lição número 7, hoje nós vamos aprender sobre a grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque é um negócio grande demais, porque é uma grande tribulação. Às vezes você tem esse ditado, né, esse dizer, né, poxa, eu estou vivendo uma tribulação, quer dizer, uma inconstância, uma crise, um problema, uma adversidade, não é nada comparado com esta tribulação que nós vamos estudar. Nós chamamos ela de a grande tribulação. Você pode conhecer melhor através da cronologia, que são os julgamentos das 7 taças, os 7 selos, depois as 7 trombetas, as 7 taças, o que cada um desses julgamentos representa e o que ele proporciona de tribulação, não para a igreja, mas para os ímpios e para a nação de Israel que ainda não creu no Senhor Jesus, que passará pela tribulação. Então, a grande tribulação é a lição número 7. O texto áureo encontra-se em 1 João, no capítulo 2 e no versículo número 18. Filhinhos, olha o amor do apóstolo, né? Filhinhos, meus queridos, meus irmãos, meus filhinhos, estejam carinhosos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A verdade em prática nos ensina, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Leia todo primeira carta de João, é extraordinária, mas em especial o capítulo 2 de 1 João vai falar bastante sobre este tema. Então, a grande tribulação, quando se fala em tribulação, ela é separada em 2 momentos distintos. Então, primeiro, a tribulação ou a grande tribulação, esse momento de tribulação, de confusão, de dor, de sofrimento que haverá na terra, ele terá a duração de 7 anos. A primeira etapa, então alguns estudiosos chamam de tribulação, porque a primeira etapa significa o seguinte, não tem tanta dor, não tem tanto sofrimento, mas não tem a presença do Espírito Santo na terra. Mas é quando o anticristo vai querer implantar o seu reino. Então ele começa querendo fazer o julgamento de paz, com todas as nações possam ter paz, vai querer fundar o antigo templo de Salomão, vai construir, vai fazer alianças com as nações, em especial com Israel também. Então é chamado de tribulação, que isso tem 3 anos e meio. Acabados esses 3 anos e meio, começa então a grande tribulação,
que é o tormento, que é a perseguição, que é a marca da besta, então tantas outras dores e sofrimentos. Para nós, aqui no nosso estudo, porque a igreja não passa por isso, é o entendimento que nós temos na revista, é a principal linha de interpretação que a Assembleia de Deus adota, que a igreja não passa pela tribulação, então como a igreja não passa, nós estamos chamando esses 7 anos, nós estamos chamando de a grande tribulação. Essa grande tribulação, esses grandes momentos, são semelhantes, né? São correlacionados, é importante estudar paralelo a esse estudo, com as pragas do Egito também. Então, muitos dos julgamentos que acontecerão durante a tribulação são muito semelhantes às pragas do Egito. Também será, né, instalada, né, durante a tribulação a chamada trindade satânica. Você sabe que o diabo ele é imitador e nós temos a trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, pois o imitador ele inventou também, irá implantar a trindade satânica, que também quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo, só que na linguagem satânica é o anticristo, é o dragão, que é o pai, o próprio diabo, o anticristo, que é o filho, e o falso profeta, que seria o espírito, aquele que prega a palavra para que vão até o anticristo e que o anticristo leva até o dragão. Então, essa é a chamada trindade satânica. Existem outros nomes também para o anticristo. Nós falamos muitos nomes, né, pejorativos, e tem que falar mesmo, porque é pejorativo mesmo, para o diabo e seus demônios, como encardido, burifute e tantas coisas ruins. Na Bíblia tem alguns que falam sobre o anticristo, sobre príncipe que há de vir, ponta pequena, rei feroz de cara, rei do norte, ímpio, opressor, angustiador, mentiroso, enganador, besta, anticristo, filho da perdição, homem violento, homem do pecado. São alguns nomes e algumas características do anticristo. Então, a igreja, né, como já falei sobre isso, nós já aprendemos em algumas aulas anteriores também, a igreja ela não passará pela tribulação. A igreja aqui nós falamos da igreja fiel, né? Então a igreja ela será arrebatada. Os mortos já estão com o Senhor, ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor. Então a igreja não passa pela tribulação. Existem outras linhas de interpretação que nós já vimos também, mas aqui em especial no nosso estudo nós adotamos a mais aceita e também aquela que a Assembleia de Deus há anos preserva por ela, que a igreja não passará pela tribulação. Deus abençoe, tem muita coisa ainda para aprofundar nesse estudo. Eu espero que você e seu professor e sua classe de escola dominical possam se deliciar com o estudo bíblico sobre escatologia, revelação do futuro. Deus abençoe e tenha uma excelente aula.